Olá, pessoal. Estamos novamente nos estúdios, no laboratório, no meu escritório. É um espaço multiuso aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus do Araguaia, na cidade de Barra do Garças. Ok? Eu sou o apresentador de hoje, professor Vitor, e irei conduzir mais um episódio muito especial com histórias de personagens da UFMT, tá? E antes de eu apresentar as nossas convidadas de hoje, eu quero sempre lembrar vocês, né, da importância de vocês, se estiverem gostando do conteúdo, se inscrever no canal, dar o like aí que nos ajuda a proliferar esse conteúdo e também nos dá mais inspiração, né? Nos inspira a continuar nesse projeto de transmissão e de comunicação de conteúdos, principalmente universitários, do ambiente universitário, e a gente popularizar, deixar mais próximo ao UFMT da sociedade. Esse é o nosso principal objetivo, ok? Hoje a nossa prova, já que o nosso podcast é uma prova com consulta, toda prova tem um tema. Então, a prova de hoje é: idade não é o limite. Histórias de quem entrou na universidade após os 50 anos. Eu achei muito bacana essa ideia que foi proposta. E eu já vou direto às nossas convidadas, a Adenilza e a Cleilda. Palmas para eles, pessoal. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. É uma enorme satisfação e da minha parte, assim, principalmente de ver o aceite das pessoas, né, de participarem, muitas pessoas se colocando à disposição. A gente vai vir com vários outros assuntos nos próximos podcasts, falando de novos cursos que estão chegando na UFMT. Já tem cursos já certo que vai começar em 2026. Nos próximos programas a gente vai falar disso. E novos cursos que também estão na fase de elaboração. Mas são cenas para os próximos capítulos. Verdade. Hoje, a prova, de novo, é: a idade não é limite. História de quem entrou na universidade após os 50 anos. E como eu já mostrei para vocês, a nossa consulta será com 2 alunas que estão hoje na UFMT. Na verdade. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para vocês qual foi o motivo, a chama que acendeu em vocês de começar uma universidade. Primeiro, dando os parabéns para vocês, porque eu acho, para mim, é extremamente motivador. Eu fico muito feliz de ver quando eu me deparo com alunos na minha sala, assim, porque a tendência, eu acho, da maioria das pessoas, independente de qual área, ensino, às vezes, é a pessoa, às vezes, ir acomodando e aceitando um estado de situação, né? Eu acho que é meio até que é natural das pessoas buscarem isso, né? Um sossego. E eu acho fantástico quando a pessoa toma essa iniciativa. Mas eu quero escutar de vocês, né? Não de mim. Como que foi? O que acendeu em vocês o motivo de começar uma universidade nesse momento? Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, para a participação do podcast. Nós ficamos muito honradas, né, em ter sido convidadas. E falar da nossa história é bacana. Um bom dia. Eu esqueci, né? Para começar, um bom dia. Denilson, na internet a gente nunca sabe quando que o pessoal vai escutar, né? Então, Geralmente eu falo bom dia, boa tarde, né? boa noite. A hora que estiverem vendo, né? Então, assim, estudar, eu sempre tive um sonho de fazer um curso superior, de ter uma graduação.
Mas de começar a estudar, assim, você vem se deparando com dificuldades no meio de todo o caminho da vida da gente, né? Então, assim, para fazer o ensino médio, já tive dificuldades, que eu tive que mudar de cidade. Mas, enfim, é uma história longa, Mas né? você fez o ensino médio com idade já avançada ou Não, no tempo normal. normal? Mas a minha cidade era Quer dizer, não interior, existe né? tempo normal. Qualquer tempo Qualquer é tempo, né? tempo, Tá isso. certo. Sim, a minha cidade era de interior, então, e para concluir, na época que eu fiz, nem era assim conhecido como ensino médio. Eu era ensino Segundo grau. contabilidade ou magistério, né? Na época eu fiz o magistério, tive que mudar de cidade, mas parei aí. E que cidade que era? É Minas Gerais, Minas Carlos Gerais. Chagas, Ah. Minas Gerais. Eu sou mineira, tem 20 anos que eu moro no Mato Grosso. E aí vem uma longa história, você tem que mudar, se adequar, né? E nesse tempo priorizei o ensino dos filhos, né? Agora que os dois já estão independentes, né? O tempo ficou, falei, então acho que agora é a minha vez. É minha hora de entrar lá no ensino superior. Então a chama talvez foi essa disponibilidade. Exatamente. E qual a idade dos seus filhos? Meus hoje? filhos têm 28 e 29 anos. Ah, é. Não, 28 e 30. 28. É, exatamente. Então, aí agora chegou o tempo, tenho total apoio deles, que é importantíssimo para mim. Todo mundo me incentiva. Quando eu reclamo das dificuldades, eles estão lá, mãe, calma, não é assim, vamos. E estamos caminhando. Eu vou te chamar de Cleo, porque já que as amigas estão É assim, Kel. Kel. Eu vou chamar só de Kel. Kel, e você, foi parecido? Foi bem parecido, também vim do interior, paraibana, É, Campina Grande, Campina Grande. mas já... Fez sua graduação, sua escola lá, primeiro? Não, fiz em Brasília. Ah, em O Brasília. ensino médio fiz em Brasília, que até então era ensino do grau. Tem as dificuldades, a gente tem que abrir mão de muita coisa para poder entrar numa faculdade. Então, a gente foi adiando. Dá prioridade para os filhos crescem, aí vem os filhos que a gente tem que dar prioridade, foi dar prioridade. Então, eu entrei na UFMT, foi por acaso. Não foi por escolha, não. Foi por acaso. Meu filho é meio rebelde, não queria fazer faculdade. Então, eu falei, vamos fazer nós dois, então. Você entra pro curso Que de legal. educação física, que é o que você queria, e eu vou escolher um aqui. Aí eu falei, vamos de farmácia. Aí eu falei, não vou ser chamada nada, eu vou fazer só para ele realmente... Ser um incentivo para ele. Isso, para ser um incentivo para ele. A gente vai na mesma faculdade, porque até então eu achei que era no Pontal. Aí ele... Folgou, vamos. Ele foi chamado primeiro. Eu falei, eu tenho certeza que eu não vou ser, né? Porque... Mas, por incrível que pareça, estou aqui hoje, gostando muito de fazer farmácia, que foi por acaso. Eu nunca imaginaria fazer um curso de farmácia. E graças a Deus a UFMT me deu essa oportunidade. Que legal, né? A oportunidade. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. É Primeiro diferente, eles, né? Depois a gente. É diferenciado. Mas falando de vocês, e esse medo inicial, teve algum receio? Porque às vezes, eu não sei quanto tempo teve uma janela assim, sem essa rotina do estudo. Porque para mim, estudo é como uma atividade física, é igual academia. Quando você vai se condicionando e aquilo vai se tornando um hábito. Quando você começa a estudar de uma forma mais consistente, você cansa. O estudar, você cansa, você termina o dia cansado de estudar. Então, para mim é muito similar às sensações do exercício, né? Assim, de cansaço. Mas, focando na pergunta, né? E o medo, assim, desse novo projeto de vida de vocês, como é que está sendo? Porque vocês duas estão no primeiro ano da universidade, ainda tem muita caminhada aí, né? Mas longa. Como é que foi esse início? Assim, eu tive uma janela aí de 30 anos fora do banco da escola, vamos dizer assim, né? Então, voltar é um desafio muito grande. O novo assusta, né? Então, assim, para mim, aqui é um outro mundo. É um mundo paralelo ao meu lá. Eu tive muito medo.
Deixa eu te contar uma história que nos meus primeiros dias de faculdade, eu tinha carona para vir para a faculdade e eu preferi pegar o ônibus para me poder familiarizar, assim, com as Que legal. pessoas, ver gente. Eu achava que ninguém ia me aceitar. Eu não ia conseguir fazer amizade. Isso tudo você achou por causa da sua idade? Por causa da minha idade. Isso tudo coisa da minha cabeça. Aham, Ninguém aham, falou isso para mim, aham. ninguém me colocou esse medo. Ele é Aham, meu mesmo, né? Então eu pegava o ônibus para vir à faculdade, para chegar lá e ver pessoas, né? Eu falei assim, eu vou começar a me acostumar com esse ambiente. Aí quando eu chegava aqui, eu falei assim, será que na minha sala vão me aceitar? Como vai ser? Aí também tem uma história bacana. Quando eu cheguei lá, eu encontrei a Cleilda. E a gente se identificou muito, nos conhecemos aqui, fizemos amizade aqui, me considero amiga dela. Então, assim, mas o novo é desafiador. E causa esse medinho, né? Medo mesmo. Esse Os meus medinho. filhos riam, eu mas por que é que você tá indo de ônibus? Eu falei, pra ver gente, pra acostumar, saber como que é o pessoal do ônibus. Quando eu chegava no ônibus, eu falava, bom dia, todo mundo respondia. Eu falei, já quebrou um pouco. Estão me vendo Tão me aqui. vendo Opa, aqui, não né? sou invisível. Não foi invisível. Então foi bacana, eu tive essa trajetória. Que legal, né? E eu acho muito legal você falando isso na perspectiva, assim, mesmo do medo, você não ficou, não vou me esconder, Eu vou. né? Vou colocar a cara e e lá. vou... eu acho bem interessante. Cleudine, no caso, assim, da recepção dos alunos, porque você citou a própria colega. E os outros? Como é que foi? Como você se sentiu, assim, acolhida? Porque a gente já teve um papo com os alunos do primeiro ano, jovens, assim, né? Que é, assim, um padrão que se recebe aqui. Não é o normal, vou dizer que é normal, porque, igual a gente já mencionou, não existe momento de começar, né? Eu acho que sempre a gente faz o nosso momento. Mas dos adolescentes, eles retrataram no nosso programa, alguns atrás, que muitas vezes eles se viam fazendo coisas assim para se sentir enturmado. Às vezes também nem queria ir, cara, eu vou nessa festa para eu me sentir acolhido para isso, né? Então é um medo, ou sei lá, uma tentativa de todos, independente da idade. Mas e aí, você se sentiu acolhida pelos colegas, pela turma de você? Primeiro dia de aula, primeiro dia de apresentação, eu já estava perdida, parada no pontal. Então, você e seu filho lá. Não, eu e meu filho, porque ele era da educação física, então a aula dele era lá. E eu também acompanhei, fui para lá também. Mas a recepção dos alunos foi muito boa, professor. Tem uma aceitação por eles que eu não imaginaria que teria. A gente, então, eu lá perdida, eu e mais duas, então pegamos o Uber, chegamos aqui, aí aqui que foi assim, problema, porque a gente, pra onde é que eu vou, onde é que eu tô? Jesus, sem conhecer nada. Muito grande, perdido, enorme, que é algo que a gente pode também, já fica a reflexão de tentar ter essa recepção assim, né, mais bem adequada. Exato. Apesar que os alunos falam assim, em uma semana você também já sabe tudo, mas esse não é primeiro bem impacto... assim, né? Não é assim não. Mas pela turma, pelos adolescentes, excelente. Aí de cara logo encontrei minha amiga Denilza, então a gente foi amiga, vamos dar a mão e vamos correr, vamos atrás. A nossa sala tem a galera de 19, 20 anos. Então a gente principalmente eu pensava assim, falei assim, não, como é que vai ser? Fazer trabalho em grupo, almoçar, como que vai ser com esse pessoal? Mas, nossa, eles são fantásticos, assim, todo mundo abraçou a gente, tudo que a gente tem dúvida a gente pergunta, eles estão lá para responder, e acho hoje bacana quando eles me mandam no WhatsApp assim, você pode tirar foto do seu caderno e me mandar? Aí eu falo, nossa, que legal, eu tô sendo importante. Então, tem tudo isso que você vai vencendo esse medo, né, essa insegurança. Eu acho assim, de novo, eu dando minhas opiniões, que não é uma verdade, né? Só a minha percepção. Que a idade tá muito assim na nossa cabeça. Exato. Né? Só o fato de vocês já estarem abertos à procura, assim, né? A pessoa vem conversar e você está aberto para falar, não usa a sua idade. Ou isso pode também ser para um professor, não é porque eu sou professor que eu sou melhor que alguém.
né? Às vezes eu tenho um tempo mais longo dedicado àquela disciplina específica, mas longe de mim ser melhor. Quem é melhor, né? Muitas vezes tem alunos, com certeza, que são muito melhores em vários aspectos, como esse podcast, né? O pessoal que faz que me ajudou a fazer, sabe muito mais do que eu, né? Ao estar aqui para nós é um novo, né? Assim, é diferente, é bom participar. Mas eu acho, o que a faculdade porque, assim, pela tem. pouco que a gente está conversando aqui, eu já sinto que, na verdade, vocês são jovens. A cabeça, sabe? Cara, só de você, igual você falou assim, a iniciativa que você fez, eu vou matricular também. Cara, que pai que faz isso? Assim, já traz uma juventude nisso aí. Já tem uma movimentação, né? E ele, mamãe, os colegas meus falam, por que sua mãe veio te deixar aqui? Aí ele, cara, ela não veio me deixar aqui. ela estuda aqui. Ai, mamãe, os meninos me zoando lá na faculdade. Uai, por que todo dia sua mãe vem te deixar? Porque tem algumas aulas que é no portal. Ela não vem me deixar. Uai, mas ela faz que curso? Ele, farmácia. Ela, Agora, vamos para nossa câmera drone lá. Coloca a câmera drone aí, por favor, Yuri. Agora ele deve estar nos assistindo. Olha aonde a mãe chegou. Entendeu? Olha aonde a mãe chegou. Orgulho. Que orgulho. Né? E a gente tem uma idade que é de bobeira, né? De imaturidade, eu acho, né? E algumas coisas a gente talvez fica assim, por que me leva? Tem pessoas que têm vergonha, né? E conforme a gente vai tendo essa maturidade, essas coisas vão dando orgulho, eu acho, pra você entende, assim, cara, tá quebrando paradigmas, isso aqui é sensacional. Espero que ele sinta e nutra isso, todos os seus filhos. Se eu tenho um filho. Nada, eu tenho 3. 3 filhos. Então, 3 filhos e 3 netos. Espero que os filhos e os netos acompanhem o nosso vídeo. Eu sou a avó. E tem orgulho. Eu sou a avó torta. Eu sou a avó torta. Avó torta? Por quê, avó torta? Eu sou a avó torta, porque os netos moram em Goiânia. E eu não sou aquela avó de... eu vou pegar meu neto. Não, acho que eu sou a avó de 20 anos. Isso aí, tá mais uma moda da juventude. E, pessoal, e o que mudou na visão? Porque vocês fizeram um estudo lá atrás, retornaram a esse ambiente de estudo. O que mudou na visão de vocês em relação a essa visão de estudar, né? Do que era, do que é atual. Porque eu acho que no atual, questão de tecnologia, de celular, hoje vocês entram no sistema da UFMT, vocês pegam a nota e o diário é online, né? O que mais o que vocês acham de diferente hoje o estudar? Para mim, no início, foi a dificuldade. Ainda bem que eu encontrei um anjinho chamada Joyce. Tadinha, eu perturbava a vida dela todo dia, porque realmente o sistema não é fácil. Depois a gente acostuma, mas no início foi uma dificuldade muito grande. Aonde esse SEI? Onde esse AVA? Aí tem um monte. Onde é que... No PA, o que é PA? E a juventude adora abreviar as coisas, né? Que a gente não entende. Fala, gente, mas aí não fala a palavra, né? Fica um sistema quebrado que dificulta. Eu acho que aí sim é a idade. Eu vou me colocar no mesmo balaio, porque a questão de tecnologia é muito rápido. Quando a gente tá, nossa, igual assim, agora é que eu consigo navegar do que eu gosto de ver dentro do Instagram. Os alunos falam, não, você tem que ir pro TikTok. Eu falei, não aguento, calma. Eu achava que eu tinha um costume bacana, que eu já conhecia, assim, navegar no computador. Aí, de repente, eu me deparo que eu não sabia era nada. Eu falei assim, né, tudo novo, muda tudo muito rápido, né? Acessar, entrar aqui nas plataformas da UFMT. Mas esse lado, meus filhos me ajudaram muito. Eu sempre chegava lá em casa e falava, tem que fazer isso aqui, ajuda aqui a mamãe, porque eu tô perdida. Então, eles, calma, devagar, você vai acostumando, né? Caramba. E eu tenho uma história bacana com o F. Eu falo que eu sou muito apaixonada por aqui, assim. Meus filhos estudaram aqui, meu esposo estudou aqui. Aí eu brinco e falo assim, agora é a minha vez de estar aqui na UFMT. Então, de certa forma, traz essa calma, né? Eles falam, não, vai com calma, é assim, me ajuda. Eu nem sei se tem essa pergunta aqui, mas me veio essa reflexão, assim, que não é só o estudar,
Eu acho, eu não sei pra vocês, assim, se isso mexe também com o ego de Mexe. vocês, de ânimo, sabe? Assim, é um novo projeto. Ou estudar, talvez a gente tem vários projetos na vida, né? Filhos, às vezes uma profissão, né? Mas o estudar traz a perspectiva de um novo horizonte a ser conquistado. E eu acho que isso também deve mexer, assim, né? A rotina. Eu sei que é puxado, né? Eu imagino que sim. Mas vamos refletir sobre tudo isso. E como está sendo para vocês conciliar, porque todas já são mães, famílias, às vezes não sei se tem emprego, com o estudo. Como é que está sendo você conciliar isso tudo para vocês? Tá sendo fácil não, porque sempre a gente larga os estudos por conta do trabalho, por conta de casa. Então, eu tô tendo essa dificuldade, porque eu trabalho, faço faculdade, tenho que estudar, às vezes dormir 2 horas da manhã e acordar às 5. É fácil não. Toda vida a gente tem essa dificuldade e continua. Mas Continua mais fácil pela idade. Jurei que agora eu ia sossegar, ficar em casa, virar dona de casa. Às vezes eu falo, o que eu fui fazer? Mas você já teve vontade de desistir? Quantas vezes? Todo dia. Ah, não. Todo Então nós vamos te chamar todo semestre aqui Vou dar o depoimento. vai dar o depoimento. Todo Estamos dia. aqui, A firme. gente... Meu Deus, o que o professor tá falando? A gente tem que correr atrás, estudar, pegar livro, assistir vídeo. É fácil não. Uhum. Para você também, Muito, para conciliar é difícil. difícil. Assim, na minha casa eu fiz uma combinação com minha família. Aqui tudo mudou agora. Nada vai ser igual era aquela rotina, assim, o almoço na mesa na hora certa. Cada um faz a sua parte. Porque senão eu não vou dar conta. Eu tenho dificuldades, elas são muitas. Então eu preciso me dedicar mais tempo para fazer as tarefas, para estudar um pouco mais. Eu até brinco com a turma, eu falo assim, eu acho que se vocês precisam estudar 2 horas, eu preciso estudar 4 para dar conta, né? Então, assim, todo mundo foi se adequando a isso, a essa mudança na minha casa. É uma outra rotina hoje. Que legal. E eles estão ajudando? Estão. Senão nós vamos dar um puxão de orelha. Não, eles são os Ajuda. meninos muito bacanas, ajudam muito. Estão sempre prontos ali para ajudar. Meu esposo é um incentivador, tá? Mas ele é do tipo que quer um cafezinho? Tô estudando, ele vem lá com um cafezinho. Às vezes eu falo, me atrapalhou, mas é boa vontade. Pelo carinho que ele teve, né? E no final, todos tendem a colher o fruto dessa dedicação de vocês, né? Porque vai vir frutos dessa dedicação. O meu esposo, ele brinca comigo, ele fala que hoje ele olha para mim e ele acha que eu estou com o espírito mais liberto. Ele me acha com mais liberdade, uma liberdade boa, tranquila, né? Ele acha que ele vê isso em mim depois que eu comecei a vir para a faculdade. Então isso é positivo, né? E até o que você falou, assim, ó, que vai mudar. Aqui vai Vai mudar para vocês adaptarem agora um objetivo pessoal meu. Isso também é ser imponente, você, né? Tem uma imponência falar com prioridade, nisso. né? Eu acho muito legal. Muito legal. Às vezes a gente precisa se impor, assim, né? Impor não queria fazer essa sensação assim de impor na marra, na obrigação. Mas você se posicionar, né? Não ficar só refém pelo outro. Não, por mim. Fazendo por mim, para mim, né? Lógico que vai refletir em toda a família, mas eu acho muito bacana, assim, esse posicionamento. Não dá pra gente ter sempre, mas de vez em quando a gente tem que se posicionar e fazer valer a nossa vontade. E mãe é muito isso, né? Mãe se entrega muito. E não só como mãe, como esposo. Eu acho que a mulher no casamento, não é que é uma obrigação, eu acho que a mulher se assume isso. O homem também tinha que ter mais... E falar assim, em relação ao familiar, não tô falando todos os homens. E eu, por exemplo, não sou desse jeito. Eu sou... Olhar a pia cheia de louça e falar, agora eu tenho que estudar, não vou olhar para essas louças. Elas não estão sujas. Elas não estão sujas. E até agora, o que vocês colocam como uma coisa que foi mais desafiador até agora na universidade para vocês? Professor, quando a gente está em sala de aula
e você vê que a gente tem 7 disciplinas. Aí cada professor que chega é normal, ele tem um método diferente. para ensinar, né? Assim, vem traz um monte de matéria. Aí vem o próximo também, né? Então a gente fica assim na sensação, meu Deus, onde que nós vamos conseguir fazer tudo isso? De que forma que nós vamos fazer todas essas matérias, estudar, colocar tudo em dia? Então, isso é um desafio muito grande para nós. Pois é. Se manter, na verdade. Mas se manter desafio. financeiramente Não, ou quando você fala se manter, ou nesse estilo da sobrecarga? Os As dois. duas coisas. As duas As coisas. duas coisas. Porque toda a vida eu trabalhei, parei de trabalhar por conta. Achei que eu ia ficar de boa em casa. Vou cuidar de casa agora, cuidar do marido, dos filhos. E essa pancada, eu vou fazer, então vamos fazer. Mas o desafio tá grande. O que eu se manter acho na que é a coisa faculdade. mais limitante que faz com que a universidade, principalmente federal, não se abra para outras pessoas é o lado financeiro. A pessoa, igual tem muitos cursos que às vezes é noturno, aí a pessoa consegue conciliar. E os que não são, é muito limitador isso. Muito limitador, né? na minha casa eu tenho brincado lá em casa, assim, agora vocês vão me sustentar. Eu não estou preocupada quem vai fazer o quê financeiramente. Eu vou assim, agora eu sou a despesa de vocês. Então a gente também conseguiu resolver bacana esse lado. É. Porque é algo que a comunidade universitária tem que refletir nisso, da Muito. acessibilidade à questão Uhum. financeira. Porque por mais que fale assim, não é pago, você não paga. Mas o custo não é só isso. O cara tem que comer, tem que viver, tem que morar em algum lugar. Então não é só a faculdade por ela ser gratuita e pública, isso facilita para alguns, mas não para todos, né? Então eu não sei para assim todo o curso ele ser só um período ou matutino ou vespertino ou noturno para dar mais tempo, sabe? Eu acho que o ambiente universitário tem que começar a refletir isso para dar mais acessibilidade, para mais pessoas falar, agora eu consigo, como você mencionou, né? Eu acordo 5h30 da manhã. Tem dia que eu acordo 4h30, porque eu tenho algum trabalhinho pra fazer. Eu falo, eu vou fazer pra ficar mais tranquilo. Às vezes a Denise, você tá estudando, cara? Eu mando foto pra ela, o meu Não. estudo aqui. Porque meu marido trabalha com prótese, então eu ajudo ele. Uhum. Só que a Denise, meu estudo. Às vezes eu coloco o celular assim, vou assistindo uns vídeos. E aqui, ó, meu marido, como é que faz duas coisas ao mesmo tempo? Eu sou mulher. Faço mais. Às vezes eu ligo para ela e falo, você e aí, conseguiu fazer tal exercício? Ela, não, olha aqui o que eu tô fazendo. Aí eu falo, não, eu fiz, vou te mandar a foto aí, você só copia, vai ajudar? Ela vai. Então a gente vai se ajudando nisso aí. E essa questão de metodologia, gente, eu tô falando porque eu quero entrar no papo também. E vocês acharem algo contrário, né? Eu tô longe de querer ser o dono da verdade. Eu prefiro as pessoas. Não é que eu prefiro, lógico, um elogio sempre é bom, né? Mas uma crítica, uma visão contrária a minha, geralmente me faz refletir mais do que um elogio. Né? Apesar que é do ser humano, né? A gente se dói muito pela crítica e às vezes o elogio é pouco, a gente se sacia pouco com elogio. Mas falando assim de metodologia, é uma coisa que eu também acho que tem que ter uma reflexão da comunidade como um todo, é assim às vezes o professor vai lá e dá só a matéria dele, né? E ele não para refletir, e as outras, como é que estão? Nós temos essa sensação de que só tem essa. Então assim, eu tenho muito tato, eu não sei se eu consigo, porque você detectar uma coisa, você resolver o problema é totalmente diferente. Então, longe de mim ser um padrão de qualidade, vixe, tenho muito que melhorar. Tanto que eu acho que essas metodologias da medicina, PBL, as fantásticas, eu acho que tinham que ser implantadas em todos os cursos, não ser exclusivo. Que até tinha que ser outro programa para a gente falar sobre metodologia. Mas eu hoje, eu já sou contrário do professor, a gente chama esgotar o conteúdo. Não precisa esgotar todo o conteúdo em sala de aula. Eu falo no geral, e aí a profundidade de você ir mais a fundo fica do aluno ir no livro. Então eu dou uma visão e não esgoto todo, mas eu já fui esse tipo de professor de dar na vírgula e colocar o slide cheio e 150 slides, pronto, entreguei tudo para ele, né?
E aí eu fico me autoanalisando constantemente, né? Que nem sempre você entregar tudo, você resolveu a situação, melhorou para o estudante. Porque é um tudo também que ele se fica sobrecarregado, tudo muito sobrecarregado. Então vim com métodos de sala de aula diferente, sair um pouco do quadro, dos slides, para a gente fazer dinâmicas diferentes. É desafiador para o professor, né? Mas eu acho que merece, o lado dos professores, né? Quando eu falo comunidade, também de refletir métodos diferentes. Assim, às vezes não buscar esgotar todo o conteúdo. É necessário mesmo todo mundo esgotar todos os conteúdos? Será que vai ser absorvido isso em sala de aula? Eu me autoanaliso disso, sabe? E também não sei se é certo ou errado. Eu acho que a gente não absorve de forma alguma. Tudo não. Não tem como, é muita coisa. A gente fala sempre. Por que que não menos, por que que menos matéria e mais é melhor menos matéria a gente aprendeu que mais profundo, isso, né? Do que jogar assim monte de matéria e a gente não absorve nenhum nem outro, porque 6 conteúdo, a gente absorve e não absorve um, porque tem que estudar tudo. Aconteceu já de eu sair orando. A Denilza, eu não vou voltar mais, porque... Agora conta pro professor o que eu falo pra você. Não, vamos aguentando, vamos levando. A Denilza, eu não aguento, eu estudei o feriado inteiro, parece que não caiu nada do que a gente estuda. Complicado, principalmente a gente que já não tem aquela cabeça de 20 anos, assim, as ações são de 20 anos, mas a cabeça não pensa mais com 20 anos. Uhum. Então é muita coisa. Eu tenho 8, eu peguei 8 disciplinas esse semestre. Mas... que talvez seja um aprendizado, né? Às vezes pega menos, se a faculdade às vezes te enche, você pode fazer uma programação um pouco diferente. Por mais que às vezes se torne um pouco mais longo, mas não se torna tão sacrificante, né? Então, talvez, eu só estou pensando assim, alternativas para isso. Você tem um hábito de, talvez, também tentar estudando um pouco antes da prova, para isso não ficar... Sempre eu e a Denilza é assim. A Denilza, você estudou isso? Estudei. A Denilza, você fez isso? A Denilza, a mesma coisa. O que eu fiz? A gente fica trocando ideia. Mas a gente acha que a gente estuda 24 horas, Denilza. Temos essa sensação. E ainda é pouco, porque a gente depara com muita dificuldade em tudo isso aí. E aí, quando a gente fala assim, até a capacidade de concentração, você ficar 4 horas sentado escutando, ninguém consegue ter uma capacidade, fisiologicamente falando, é muito difícil, você tem que ter muita disciplina, e aí a gente tá falando de 4, 3, 4, 5 anos, você ali, eu diria que é impossível, né, mas eu vou cravar porque eu não conheço todos os potenciais do corpo humano, mas para a grande maioria, hoje é desumano, muito difícil. Desumano, né? Às vezes eu brinco com ela, falo, Kel, dá uma olhada na sala, quanta gente que já deitou e tá dormindo. O que tá aproveitando dessa aula, né? Isso que eu comecei a detectar nas minhas aulas, quando eu tentava falar, eu vou entregar tudo que o aluno, que eu acho que ele tem que fazer. Você vai vendo, você tá sozinho dando aula. Né? Tem dinâmica, tem que ter uma dinâmica. Tem dia que a Denilza me cutuca. Ela fala que agora tu vai se machucar com essa caneta. Tem hora que eu coloco a caneta aqui e aí ela me cutuca. Fala, acorda. Meu Deus do céu. E vamos falar de coisa boa também. Vamos. E as surpresas, as coisas mais positivas desse tempo universitário? O que foi a coisa mais positiva para vocês? E nesse quase um ano que eu estou aqui, tem muita coisa boa para falar. Assim, do medo que eu cheguei aqui e do jeito que eu estou agora, eu já estou mais tranquila, mais segura, já não tenho esse pavor mais. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Tem uma experiência que eu tive que foi muito legal. Quando no primeiro semestre, a gente não tinha professor de de anatomia. E nós fomos fazer anatomia, dividiu a turma e eu fui fazer com enfermagem. Aí quando falaram isso, eu falei, meu Deus, como que vai ser? Outro desafio, como é que vai ser?
Quando eu cheguei na sala, assim, as meninas da enfermagem, sou muito grata a elas, fiz amizade com elas e a gente é amiga até hoje. Então, assim, eu vi que isso tudo é da minha cabeça. Falei, não, por quê? Pra que esse medo? Pra que isso? Então, agora já está mais confortável. Então, tem muita coisa boa que aconteceu. O desafio com a internet, a gente melhora cada dia. Tô até ensinando. Eu tô até ensinando já. Olha, Fazendo curso. Já estamos se Ó, ensinando. quer aprender. tô até ensinando com que entra no portal. Vai aqui. Vai aqui, vai ali, ó. Eu evoluí. Mas é bacana, é legal se desafiar. É. Aí depois do medo vem, assim, você começa a sentir conforto, tranquilidade, Mas né? senti que superou Que isso. superei né? isso. Aí vem outros desafios, né? Mas aí cada um que vem, você já tá mais seguro. Uhum. Até para encarar eles pela frente, né? E tem um professor nosso que ele brinca, ele fala assim, da sala toda, depois ele chama eu e a Kel de meninas. Aí eu falo, onde que o senhor tá vendo essas meninas aqui? É bom, os professores. Tem alguns professores que ele. E aí, meninas, entenderam? Entenderam? Precisa de ajuda. Tem uns que despeja a matéria e vai embora. Mas a gente depara com muita gente bacana. É muito bom. E vamos falar de reflexões e conselhos, né? Uhum. O que vocês diriam para alguém que está numa situação dessa, assim, se deparou com a possibilidade, né? E tem vontade de achar e às vezes cria esses obstáculos. O que vocês diriam para ela nesse momento? Como se fosse para vocês lá atrás, entendeu? Pro eu de ontem. Antes de entrar, o que Ai. vocês diriam? Que a pessoa tem assim, já passou da idade, deixa. O que vocês Nunca diriam é para isso? tarde. Nunca é tarde, vai. Tá com medo? Vai com medo. A gente teve medo, vai com medo. Mas enfrenta, porque é muito bom. É bom pra cabeça, é bom pra corpo, é boa pras amizades. Novas amizades, o amizades. ambiente universitário, você cria muitos vínculos, né? Uhum. Eu que o diga. Eu casei, eu constituí vários amigos que eu levo até hoje, assim, na minha vida. E de muita gente num ambiente de trabalho, às vezes seu círculo vai diminuindo demais. De uma sala de 30 Uhum. alunos, você sai às vezes para um ambiente de trabalho para 5, né? Desses 5 é lógico que nem todo mundo você vai se identificar como uma sala de aula. Então seu círculo vai diminuindo, né? E esse ambiente, assim, eu acho legal da universidade. Que propicia, assim, se você estiver aberto, obviamente, a novas amizades. Tem um colega nosso que chama eu e a Denilza de prefeita. A Denilza é a prefeita e aquela vice-prefeita. Que eu nunca vi conhecer tanta gente. Onde passa, oi. Eu falei, mas é assim mesmo, né? A gente, graças a Deus, foi com medo, mas tá com medo ainda, mas tá firme e forte. Mas hoje eu diria para qualquer pessoa na minha situação, na idade que seja, que é positivo, é bom se desafiar, é bacana estar aqui, a gente se sente bem, você vai acostumando, né, com o ambiente. O ambiente da universidade, ele é desafiador para a gente, é de muito conhecimento, e que a pessoa venha para depois que ela está aqui, ela fazer a análise dela. E não desista, não. Idade não é empecilho para nada, não. E eu costumo brincar que, assim, você pensa, eu imaginei, são 5 anos do curso de farmácia, né? Mas esses 5 anos, eles vão passar de qualquer forma. Então, eles vão passar agora na minha vida construindo uma coisa bacana. Com mudança, né? Então, isso é positivo. Legal. É bacana. E o ambiente universitário é assim, é até umas coisas que eu acho bacana eu comentar isso, que eu sempre pensei sobre isso e nunca tive uma oportunidade de verbalizar assim para a comunidade. O ambiente universitário, assim, a universidade, ele é um ambiente que ele aceita diferenças. Ele aceita diferenças. Lá fora, essa característica às vezes é vista de forma ruim, né? No sentido assim, principalmente nessa polarização política, que eu acho que só tende a sociedade a perder nisso, né? Político vai, político vem, as pessoas ficam... política hoje virou time,
Você torce para um time, o outro é o melhor, o outro é o pior, e a gente fica nesse debate entre a população brigando, e os políticos continuam vindo e vindo, e as coisas no nosso país, na meu ver, E assim... tem gente que tem político de estimação, né? E então se tem às vezes essa visão da universidade ser muito liberal e aceitar tudo. Não é nesse sentido. Tudo aqui tem limite. Estudantes do curso de vocês já foram expulsos recentemente, tá? Mas não vamos polemizar, não vem ao caso quem é. Mas as coisas... E aqui quem atua é a Polícia Federal, né? Então, coisas que acontecem de maior gravidade é a Polícia Federal que vem aqui, né? Então, existe limite, sim. Mas o que eu acho interessante do ambiente é que você vê pessoas às vezes com roupas totalmente diferentes. E não tem, as pessoas agem normal. Talvez lá fora existe, aqui existe isso. Então, eu só estou retratando tudo isso porque eu falo assim, a idade é só mais uma diferenças que tem e vocês mesmos retrataram. Normal, ninguém tipo, meu Deus, mas que você tá... Não existe muito isso. Então, as pessoas aqui aceitam diferenças. Eu acho que, não sei se é por causa da juventude, né? Mas aceita isso, eu acho que de forma mais natural do que lá fora. Quando você vai lá para fora, alguns comportamentos, eles podem ser assim, um pouco mal vistos. Eu não estou falando nada de ilegalidade, né, gente? Estou falando de postura. O cara às vezes vem com um cabelo diferente, um cabelo pintado, às vezes tem uma opção sexual diferente do que é o rotulado como normal. E aqui a maioria, se todo mundo não toca nesse assunto, não vê algo assim de ficar apontando, né? Então, eu acho que esse ambiente, ele favorece essas diferenças, e eu acho muito interessante. E assim, uma das coisas que eu observo bastante é que tem um respeito muito grande. Todo mundo procura se respeitar. Então, isso é muito legal. Igual nós duas, a gente vê que a turma aceita a gente no maior respeito, no maior carinho. Isso é muito bacana. Esse ambiente aqui é dessa forma, né? Uma outra pergunta aqui que a gente tinha pensado é assim, você se arrepende de não ter feito isso, tomado essa iniciativa antes, ou acredita que não? Foi no tempo certo, no tempo que deveria ser? O que vocês acham? Eu acredito que esse é o momento certo para mim. Talvez antes eu não ia aproveitar da forma como eu estou vivendo agora. Ia ser mais tumultuado, agora eu estou conseguindo caminhar com tranquilidade. Porque o que você falou, a sua estrutura familiar estava preparada para esse projeto. Exatamente. Né? Então eu tenho apoio, eu consigo vir com tranquilidade. Quando eu venho por aqui, eu tento deixar os problemas lá fora, né? Então, assim, eu estou indo estudar, eu me sinto universitária. É bacana isso, então eu gosto. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Agora é a hora. Isso é um relato de pessoas maduras, que vem na minha próxima pergunta. Estudar agora faz mais sentido para vocês devido à maturidade, e a maturidade ajuda a aprender no sentido assim, ó. Eu, como professor, às vezes eu noto, lógico, como toda disciplina, tem coisas que eu acho que são muito essenciais. E são essenciais, às vezes, para o cara lá quando vai formar lá na frente. Mas eu estou conversando, às vezes, com o cara do primeiro ano. Então, como ele vê muita coisa, como é que eu vou falar assim, gente, agora a parada é séria. Isso aqui tem... Por isso que eu gosto das minhas aulas serem mais sucintas, eu dar destaque porque eu sei que eu estou competindo com outros 7 conteúdos. Então eu tento focar no... Cara, isso aqui eu sei que ele não pode... O resto, ele pode procurar num livro, se aperfeiçoar mais, mas eu tento dar destaque. Esse é o meu método, né? Dar destaque naquilo. E às vezes, eu sei que pela imaturidade do aluno, ele não visualiza isso ainda. Quando eu falo assim, gente, vocês estão na universidade igual vocês têm famílias, tanto de coisa que a gente já falou. Às vezes o cara só tem isso, só para estudar. Né? Então, assim, se dedique, se vincule a outras coisas na universidade, porque é o seu currículo. Né? Um exemplo, assim, eu acho que é um tiro no pé o cara que está fazendo um trabalho em grupo e deixa o outro fazer. Fala assim, né, eu tô aproveitando, eu sou malandrão, né? O outro vai fazer para mim e eu vou tirar nota.
Esse cara é seu concorrente daqui 4 anos. Ele vai estar concorrendo com você no seu emprego. E aí, quem é o otário agora? Ele se preparou, então assim, de fazer um negócio quando é de grupo, para você. Você está estudando, é para você. Lógico que a nota é que norteia, infelizmente. Eu sempre busco tentar outras formas de incentivar o aluno, mas é a nota que manda. Não, tirando nota, E sabe? falar Mas nesse- vamos para as perguntas. A maturidade de vocês Então, ajuda? quando o senhor falou assim do trabalho em grupo, por exemplo, hoje eu acho, já acostumei, mas eu achava no tempo que eu estudei, trabalho em grupo era sentar todo mundo, discutir e montar ali o trabalho. Agora não, você faz a sua parte, eu faço a minha e mando e aí alguém Junta. junta. Aí eu falei, mas isso é trabalho em grupo? Então, não assim, é. eu vou aprender a fazer um trabalho em grupo dessa forma agora. Então, muda muito. Então, com essa maturidade que o senhor acabou de comentar, a gente vai nos trazendo essas novas aprendizagens. Tudo, a gente está, de certa forma, se acostumando a tudo isso, que para nós é novo, né? Mas é bom, assim. A maturidade nos dá essa ideia de ter que reaprender. E às vezes até Com as tecnologias, É. com os match da vida. Não é fácil, porque não. até às vezes você ponderar o que é importante e o que não é. Falar, surgiu uma oportunidade, cara, isso aqui não vai Sim, me não vai, né? não acrescentar, muito, então eu não vou fazer, né? Se filtrar e ter essa visão. É lógico que, infelizmente, não é que infelizmente, porque é a meta que temos, né? A nota acaba norteando assim, a sua decisão. Não, eu vou porque eu preciso da nota Precisa aqui da nota. e eu vou. Mas eu acho que sempre que possível, eu acho que a maturidade, é o que eu imagino, né? A maturidade faz com que a gente otimize melhor. Agora, vocês não têm muito tempo para perder, Não. para ficar. Não. Eu não tenho muito tempo. Eu vou Tem. estudar, não. Eu não tenho mais. Eu vou ver uma série aqui primeiro, fica procrastinando. Você não tem Aham. tempo de procrastinar. Vai assistir Muito. TV e falar, ai meu Deus. Olha, a consciência professor, pesa. e eu amo sério, viu? Se facilitar, eu dou uma escapadinha, assim. Como todo mundo, né? Então você é uma ser humana. Né? Exato, Consciência filme. pesada. Aí eu falo, não, vou deixar esse filme aí, depois eu volto Consciência nele. pesa quando a gente tá assistindo televisão e fala, Por meu que Deus, você tá sentado aqui, né? o que você tá fazendo aqui? Vai estudar, criatura. Que aí, por isso que eu falei do paralelo com o exercício físico. Né? Quem que tem, quer dizer, eu, né? Como acho que a maioria das pessoas, quando você senta no sofá, fala assim, eu tenho que ir na academia, você fala, não, só mais um pouco, só 10 mais um minutos. Aí não vai, quando chega já o horário já foi. Mas é engraçado que às vezes eu tô vendo um filme, eu ligo lá, coloco o filme. Aí já estudei bastante, falei, vou dar uma relaxada aqui e ver o filme. Aí eu lembro de alguma coisa lá do exercício. Aí eu paro, não, vou lá. Eu acho que eu não sei essa ainda. Aí eu falo, não, é melhor largar esse filme de lado porque não vai render nada. Ih, já cansei de fazer isso. Tô assistindo um filme, levantar da cama e ir lá pro caderno. E aí meu esposo, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu lembrei de uma coisa aqui, eu só vim... Ele, mas você parou o filme lá? Eu falei, não, deixa eu acabar aqui, porque senão depois não lembro de novo. É hora do meu intervalo agora. E tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou ser repetitivo, que a gente já pincelou um pouco, né? Mas a pergunta seria assim, o que mudou na autoestima de vocês e nos sonhos desde que vocês começaram a faculdade? A questão da autoestima de vocês mudou alguma coisa? Sonhos de, nossa, isso vai acontecer? Mudou alguma coisinha aí dentro? Ah, mudou muita coisa. Hoje eu me sinto mais só a mãe de família, a dona de casa. Eu já me vejo como universitária. Eu penso, eu vou estudar, vou formar e ainda quero ter uma farmácia. Então, assim, mudou. Eu tenho sonhos, né? Isso movimenta a gente. É Isso. bacana. E você? Meu sonho é formar. Meu sonho é formar. Se eu chegar no final, tá muito bom, mas a autoestima muda demais. A gente se sente mais jovem. 50 anos? Não. 5, vamos para 25? Tem 25 anos. A idade eu que dou, eu que tenho. E aí, para nossa pergunta final, e é assim, como vocês imaginam depois, apesar que seu sonho é formar, né? E eu acho fantástico. Um de cada vez, né? Vai fazendo. E
E a Denilza sempre fala, não desista, Não vamos junto, desista, vamos não desista. desista. Vamos. A Denilza é a minha maior E incentivadora. assim, o meu conselho para vocês, né, como se diz outro, né? Conselho se fosse bom, não se Não dava, dava, vendia, vendia, né? né? Mas assim, mesmo que vinham obstáculos que às vezes ainda não veio, como às vezes reprovar numa disciplina, né? Uhum. Às vezes tem algum problema da turma com vocês, mesmo se isso acontecer, apesar que isso ainda não foi o caso, Uhum. isso é o normal que acontece, com grande maioria. Não vou falar todos, mas muitas coisas. A reprovação veio e isso não pode ser um fator para desanimar, no sentido assim, tudo que vocês fizeram, já se programaram, né? Uma disciplina que foi o que não aconteceu do jeito que a gente planejou, porque muitas das frustrações, às vezes é porque a gente antecipa o futuro, né, de querer assim, vai acontecer isso, então depois já vou fazer isso, aí uma coisa sai e todas as outras são ignoradas, né, então sempre se aconteceu isso, alguma coisa com uma disciplina, lembre de todas as outras que vocês passaram, foi só uma, não desista disso, né, isso não pode ser um obstáculo, então pare e pense o que foi conquistado nessa hora de vir a tristeza, é lógico que abala, né, Uhum. fica assim, dá talvez uma sensação assim de andar para trás, eu imagino, mas pensa no o outro lado, tudo que vocês já conseguiram, né? Está aqui já é. Está aqui já é. E a minha última pergunta é assim, e aí, depois da formatura? Formaram, consegui, Madeira. Consegui, Cleilton. Formei. Tô aqui, professor, Meu canudo. Olha o meu canudinho aqui, ó. Imagine que delícia uma foto, você e seu filho, né? Nossa, os dois juntos. Só que a dele é menor, né? A dele é 4 anos. É 4 anos. Eu já tenho até os brincos que eu vou usar na formatura. Que legal. A minha filha se formou usando eles, ela, toma mãe, guarda, legal. são seus. Falei, olha, vou usar. Isso aí. Mas e aí, depois da formatura, vocês já começaram a visualizar? Porque tem planos que a gente começa a criar chamas, pequenas luzes lá na frente. E assim, a gente planeja uma coisa hoje, ela muda lá na frente um pouco, né? Hoje eu penso assim, eu gostaria de eu mesma ter uma farmácia. Esse eu é brinco, o seu né? plano. Esse é meu plano. Aí uma colega falou assim, mas a Barra já está cheia de farmácia. Eu falei, mas quem disse que eu preciso ficar na Barra? Eu posso ir para um lugarzinho, né, que não tem uma farmácia ainda. Ser Então não pioneira ser novamente. pioneira lá no. Aí eu falo assim, não, acho que eu vou para outra cidade menorzinha. Chega lá, dá para ir começando. Aí eles riem, falam, mas lá na frente pode mudar também, né? Então é assim. E o seu, Cleilton? Ô, professor, eu queria tanto ser uma perita. Perita? Queria tanto, mas eu não sei se a idade vai permitir. Vamos ver daqui pra frente, vamos ver. Quando eu tiver com o canudo na mão, você... Aí vem, né, Kel? Aí vamos ver, mas... E as surpresas já aconteceram. Você não começou com o mesmo pensamento da universidade, eu vou fazer, nem vou entrar. Entrou. Nunca, pois é. Né? Então, Agora- não desista de você. Isso aí, Eu não desista vou de deixar. você. Isso aí. Desistir. Meninas, muito obrigado. Garotas, Garotas, meninas. meninas, muito obrigado pelo papo. Eu agradeço, professor. Para mim, igual eu falei no começo, assim, eu fico... mexe comigo, assim, quando eu vejo pessoas que estão superando obstáculos, né? Que teria todas as justificativas de, às vezes, não querer fazer e não ainda investem em vocês, né? Assim, não... Porque isso é para vocês, né? Assim, é uma coisa que vocês estão fazendo para vocês. Então foram tantos anos de dedicação para o outro, né? Eu acho fantástico quando a pessoa, depois desse processo de doação, você se permitir esses novos projetos. Então, parabéns. pra Obrigada. vocês. Obrigada, professor, Obrigada. pela oportunidade. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite. E esses adolescentes, esses jovens, aproveite que tem papai e mamãe para manter na faculdade, porque
Pois não é fácil, não. Vai estando mais difícil. Mas não é impossível. Não, de forma alguma. De jeito nenhum. E querer acomodar é muito bom, é confortável, né? Então você tem que estar sempre se desafiando a não deixar isso acontecer. É isso aí. Espero que vocês de casa tenham gostado do papo, assim como eu, tá bom? Lembrem que se gostaram, curtirem o canal, né? Se inscreverem, darem sugestões de papos, né? Porque às vezes a gente a gente vai ser guiado muito pela opinião de vocês. Muito das opiniões chegam direto pra gente conversando comigo. Mas fiquem à vontade de usar as plataformas também para fazer essa interlocução, essa conversa também de possibilidades de bate-papo aqui. Um abraço e espero vocês no nosso próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.